Seja bem-vindo à nossa semana Primeiros Passos nas Vendas 4.0. Estamos iniciando hoje, não uma semana, mas 4 dias de conteúdos. 3 primeiros dias vou trazer aulas práticas e objetivas, e o quarto dia, para a gente encerrar de uma forma diferente, eu vou estar acompanhando uma Tracker Talks com um convidado mais do que especial, que eu vou deixar para revelar só no terceiro dia, para dar esse clima aí de suspense. Mas a gente batalhou muito para conseguir uma agenda com esse nosso convidado ou convidada, não vou revelar ainda, mas só para dar um spoiler, vocês poderão acompanhar uma pessoa da área de vendas de uma das empresas pioneiras do modo de vendas SaaS no Brasil, simplesmente referência para várias e várias empresas do segmento de tecnologia, startups, vendas modernas. Realmente vocês vão ser privilegiados de poder acompanhar. Eu me chamo Fernando, sou mentor da LabTrack, do curso Vendas 4.0. E se você está aqui, provavelmente você quer entrar nesse universo das vendas modernas, ou saber se realmente a sua empresa já está no caminho certo, ou algum detalhe que você ainda não está implementando. Tem empresas que já estão no caminho, mas tem alguns ajustes ainda que eu vejo que precisam ser feitos. Hoje, a nossa aula, eu vou falar sobre PCI, vou trazer o conceito de PCI. E as aulas vai ser o seguinte, sem muita enrolação, sem ser aquela aula demorada, aula chata, eu vou trazer realmente prática, objetiva, para que você possa executar amanhã mesmo na sua empresa. Nossa primeira aula vai ser sobre PCI, segundo dia canais de aquisição e vamos no terceiro dia Sales Model Canvas. No quarto dia então uma Tracker Talks mais do que especial. Primeira aula então, vamos embora? PCI, o que é esse conceito então de PCI? Como eu disse, quero trazer realmente coisa prática, vou simplificar para você que está aí do outro lado. Você muitas vezes pode ouvir falar nesse termo como ICP, que é da sigla do inglês, mas eu já simplifiquei, já traduzi para PCI. Estamos falando de perfil de cliente ideal. O que é esse conceito? Por que a minha empresa que vende tecnologia, que trabalha com venda complexa, com venda técnica, por que a gente precisa saber de PCI? Bom, o PCI é o perfil de cliente ideal, é aquele cliente que contém todas as características perfeitas para comprar de você. Naturalmente, quando dentro do dia a dia, você olha para o seu colega e você diz, uau, esse perfil de empresa é perfeito para comprar da gente. Realmente, esse é o perfil que a gente quer vender, é o cara que vai comprar da gente. Mas para você identificar se ele é PCI, não, você tem que ter ele definido. Então, toda a tua equipe de vendas precisa saber, precisa ficar claro para eles quem são os PCIs da empresa. Afinal, pode ter mais de um. E aí eu quero trazer uma dinâmica chamada não venda para todo mundo. Meu Deus, mas como assim, Fernando? Me assustei. Não é para vender? Eu não estou aqui para vender? Calma. Você está sim para vender. Mas quando a gente fala de PCI, a gente está falando de não vender para todo mundo. PCI é igual a não vender para todo mundo. Uma dinâmica muito simples. Você já deve ter brincado com esse joguinho, né, de tiro ao alvo, já deve ter jogado, ou no mínimo você conhece como é que funciona. Você já percebeu que quando a gente joga o dardo, a gente sempre quer atingir qual área do alvo? Lógico que a gente sempre quer acertar no centro, né? Nessa imagem aqui que eu trouxe, onde está ali a bolinha vermelha que vale mais pontos. Então você sempre mira, você sempre tem um objetivo de acertar no centro do alvo, que é quem te traz uma pontuação maior. O PCI nada mais é que o centro do alvo. É aquela empresa que está dentro dessa bolinha vermelha, trazendo aqui para a analogia do alvo. Ou seja, você tem que deixar muito claro dentro da sua área comercial quem você quer atingir. Quem é o seu perfil de cliente ideal? Aonde você quer acertar? Eu quero acertar nesse perfil de empresa. Igual no jogo de algo, quando a gente tenta acertar
mas não acerta exatamente ali, realmente é difícil, eu particularmente nunca consegui, mas você acaba acertando perto. Então, quanto mais perto, maior a pontuação. E isso vai ser a mesma coisa na sua área comercial. Quanto mais perto você tentar acertar o seu PCI, mais perto do ideal você vai conseguir encontrar. O que eu quero dizer? As objeções vão ser pequenas. O lead não vai estar tão fora do seu PCI. Mesmo que ele não esteja bem dentro do alvo, mas quanto mais dentro do alvo você tenta acertar, menos você vai errar. Então, essa é a analogia. Todo mundo tem que estar mirando, tem que estar enxergando muito bem o nosso centro do alvo, aonde que a gente quer acertar. Se isso ficar muito claro para todo mundo, a área que vale 9 pontos, a área que vale 8 pontos, todo mundo vai conseguir também entender de uma forma bem clara. E principalmente, para quem que eu não vou vender, para aquele cara que tá na área ali que vale 5 pontos. Eu sei que ele está muito longe do centro do meu alvo, que ele está muito longe do meu perfil ideal, então eu sei que esse cara eu não vou conseguir resolver o problema dele. Sempre mire no centro do alvo. Por que eu devo criar, Fernando? Por que eu devo ter o meu ou mais PCI? Justamente, porque um pouquinho do que eu estava falando agora. Todas as ações de marketing vão ser voltadas para aquele PCI. Fica muito mais fácil de saber a forma de se comunicar, o tipo de imagem, como que eu vou transmitir a minha imagem, como que eu vou transmitir a minha mensagem para aquele perfil de cliente ideal. Foco e energia. A analogia do alvo é muito boa por causa disso. Eu não vou gastar energia com aquele cara que está lá na área de 5 pontos, que está muito fora do meu perfil ideal. Se eu tenho muita gente para ligar, se eu tenho várias empresas me procurando, para quem que eu vou concentrar maior energia? Concentrar naquele que está mais próximo do meu perfil de cliente ideal, que tem mais chance de fechar negócio com a minha empresa, e eu sei que eu vou entregar resultado, eu sei que eu vou realmente resolver as necessidades daquele lead, daquele possível cliente. Facilitar a qualificação, até dando mais um spoiler, essa palavra qualificação a gente vai falar muito sobre ela na Tracker Talks. Realmente a empresa que o nosso convidado trabalha é especialista nisso. Facilitar a qualificação. Se eu tenho muito bem claro quem é o meu PCI, quem é o centro do alvo que eu quero atingir, eu sei que tipo de pergunta eu tenho que fazer para ele. Eu sei os tipos de resposta que podem ou não desqualificar, que eu posso ou não descartar, porque aquelas respostas realmente me provam que eu não consigo resolver o problema daquele cliente. E tudo isso naturalmente traz um impacto financeiro. Você vai gastar com Google Ads, você vai gastar com anúncio, você vai gastar talvez com contratação de pessoas, com ferramentas. Não adianta se você não atingir resultado, não trazer isso em vendas. Começa a gerar prejuízo, o investimento não começa a retornar. Então, se você já sabe quem é o seu PCI, quem é o perfil de empresa que você resolve o problema, todas essas ações vão retornar em vendas e o investimento vai se pagar. Por isso que é importantíssimo ter o seu PCI criado. E por último, mas não menos importante, né, gente? Especialização no discurso. Você que está me assistindo agora, você que está me acompanhando nessa primeira aula, naturalmente você já percebeu, já parou para pensar que você fala com mais naturalidade, que você fala com mais autoridade daquilo que você entende? Quando a pessoa do outro lado tem uma dor que você sabe muito bem como resolver, o seu discurso não flui melhor, você não consegue mostrar de uma forma muito mais fácil para ela como que você resolve o problema dela. Então, quanto mais fora tiver do PCI, quanto mais fora ela tiver lá do centro do alvo, mais dificuldade você vai ter, porque não conhece tanto a área dela. Agora, se você tem um PCI muito bem definido, naturalmente você vai se tornar autoridade no assunto. Você vai conseguir falar de uma forma realmente se colocando como especialista, porque você sabe com quem está falando, você sabe que aquele é o perfil que a sua empresa, o seu produto já está acostumado a resolver, você sabe que resolve muito bem, então o seu discurso vai ficar muito mais focado, muito mais claro para a pessoa do outro lado. Ela vai realmente se sentir segura que ela está comprando de um especialista.
Ok até aqui? Espero que esteja entendendo. Então, vou trazer algumas formas para definir seu PCI. Conteúdo prático e objetivo. Anota essa lista, amanhã mesmo senta com a sua equipe e comecem a botar em prática. Muitas empresas usam algumas características para definir os seus PCIs. Uma característica muito usada é o segmento. O meu PCI são e-commerce, são oficinas mecânicas, são fábricas, são grandes atacadistas, são pequenos varejos, são grandes varejos. Então, qual é o segmento de mercado do meu perfil de cliente ideal? Número de funcionários, o meu produto, o tipo de empresa que eu sei resolver o problema, ela tem que ter um mínimo X de funcionários? Isso também é uma característica muito utilizada na hora de definir um PCI. Eu lembro muito bem que a empresa que eu trabalho foi contratar uma ferramenta uma vez e essa foi uma pergunta assim que eles bateram muito na tecla. Não tanto no número de funcionários, mas na nossa área comercial, a quantidade que nós tínhamos na época, a empresa usou para falar se realmente ela conseguiria resolver ou não. Que dependendo da quantidade de números de pessoas na área comercial, a gente não conseguiria usar aquele produto. Então foi uma característica para validar, para qualificar a nossa empresa. Volume de faturamento, isso é um número também muito usado, um número muito praticado, realmente saber a faixa de faturamento da empresa. A região, talvez o seu produto, o seu serviço precisa ser instalado localmente, então talvez você tenha que olhar muito a região do seu cliente, se for regiões muito distantes, será que a gente não tem mais dificuldade de vender por causa do deslocamento para implantar? E aí talvez tem que pensar numa estratégia de ter unidades, representantes locais. Tempo de mercado também, eu já vi muitas empresas que só vendem para clientes que já têm no mínimo X anos de mercado, é uma característica também bem comum. Participa de alguma associação? Essa nem tanto, aí são produtos mais específicos, talvez o seu negócio também pode usar isso, só vendo para empresas que participam, ou não que eu só vendo para, mas as que não participam de tal associação não é bem o centro do meu alvo. Agora, se ela tem todas as características de segmento de funcionário, todas as características que eu escolhi, e ainda eu percebi que ela participa de uma associação, aquilo dá mais pontos ainda, aumenta o que a gente chama de lead score. Então eu sei que ela está mais dentro ainda do meu alvo, é o meu PCI perfeito. Então também é uma característica que você pode utilizar. Se o lead participa ou não de alguma associação, de algum sindicato, aquilo pode qualificar mais ainda, pode jogar a empresa mais ainda para dentro do seu alvo ou afastá-la. Beleza? Anota, essas são algumas das características, existem outras também, mas essas são uma das que eu vejo como mais praticadas. Fernando, ainda estou com dificuldade, ainda não sei dar os primeiros passos, estou muito cru, como é que eu vou definir o PCI, como é que eu posso não errar, talvez responder essas perguntas e ainda assim definir um PCI de forma errada. Então eu quero trazer um segredo, não diria bem um segredo, mas é algo tão simples, tão fácil, e parece que por ser tão fácil ele acaba não sendo praticado e as empresas acabam não fazendo isso. A chave para você descobrir o seu PCI é olhar para a sua carteira de clientes. Olhe para a sua carteira. Primeiro passo para definir o seu PCI. Antes mesmo até de responder as perguntas, antes mesmo até de estar respondendo aquele checklist, lógico, você pode usar o checklist, mas não responder. Apenas anota as características e olhe para a sua carteira. Se você escolher o segmento, se você perceber que o segmento é importante, olhe para a sua carteira. Qual é o segmento de clientes que tem um volume maior, que mais comprou da gente nos últimos 2, 3, talvez 5 anos? Olhe para a sua carteira e busque. Quem é aquele cliente que fala bem de você? Quem é aquele cliente que promove a sua marca, que ele paga com gosto o valor que você cobra, que ele te indica para todo mundo, que ele é apaixonado pela sua empresa, pelo seu produto? Quem é? Com certeza deve ter alguém que você deve ter encantado, resolvido muito bem o problema. Pegue esse cliente e busque as características. Qual o volume de faturamento dele? Qual que é o segmento dele? Qual que é
o sindicato que ele participa, porque não adianta só ter o público-alvo. O público-alvo ele é um pouco mais amplo, né? Mas quando você olha para aquele cliente que é extremamente satisfeito, busque as características. Aí você vai ter o seu PCI, que aí na próxima aula a gente vai ver como tentar achar outras empresas iguais a esta, igual a esse cliente, que é um cliente sensacional para você. Então é muito simples, é só olhar para a sua carteira, converse, entreviste, por que você comprou da minha empresa, o que você mais gosta, porque o que você viu de diferencial perante aos meus concorrentes. E se você achar, poxa, essa empresa, esse cliente aqui foi perfeito, foi um dos que a gente mais entregou resultado, extraia as características dele, que aí você vai ter o seu PCI e a partir daí tentar achar outras cópias, outras empresas com o mesmo perfil desse seu cliente ideal. Para a gente entregar um bônus, então, você sair dessa aula com uma tarefa já de casa, se mesmo assim você achar muito difícil anotar as características, fazer essa pesquisa, se você ainda tiver dificuldade, acha que não vai conseguir montar o seu PCI da forma ideal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma ferramenta gratuita também, que ela mastiga mais ainda tudo isso que eu trouxe para vocês na aula, para você só responder algumas perguntas, e aí a própria ferramenta já vai estar te ajudando a montar o seu PCI. Gostou? Amanhã, próxima aula, vamos falar sobre canais de aquisição. Espero que você tenha gostado. Acompanhe todas as aulas, por favor, e participe também do nosso grupo de WhatsApp, da minha lista de transmissão. Muito obrigado e até a próxima!